Hoje nós vamos finalizar a série Romper Limites. Já são 6 domingos, junto com este, em que nós estamos trabalhando esse tema, em que nós estamos orando por isso, nós estamos jejuando por isso, nós estamos como igreja discernindo espiritualmente um momento estratégico de rompermos limites, rompermos barreiras. Por exemplo, como estrutura física aqui na igreja, nós fizemos isso antes, nós rompemos os nossos limites, desde que nós conseguimos estabelecer essa nova estrutura física que comporta mais pessoas. E agora nós temos o intuito e a incumbência de Deus de rompermos limites espirituais para que o Senhor possa liberar uma nova medida de unção, de glória, de frutos, de resultado, tanto nas nossas vidas, quanto alcançando outras vidas, tanto na célula que você pertence, como igreja nessa cidade. Nós estamos profetizando e vamos perceber, e já estamos vendo em muita medida, que limites estão sendo rompidos. Você pode crer nisso? Você consegue perceber isso na tua realidade? E nós falamos e temos pregado nos últimos domingos sobre coisas pessoais, que são limitadores nas nossas vidas, que podem também estar impedindo que Deus nos leve além, impedindo que Deus amplie o nosso território, que Deus alargue aquilo que Ele tem nos confiado, que Ele possa derramar uma nova medida de unção. O Senhor Jesus nos ensina que quando estava para viver um novo patamar junto com Deus, Ele se propôs a um propósito de jejum, de oração, a consagração ao Senhor, a se alinhar a João Batista, que era o homem de Deus, que estava vivendo algo novo naquele momento, e tudo isso faz parte do que nós estamos fazendo. Mas como palavra de Deus, nós temos vivido nos últimos domingos a impressão de que existem coisas que têm que ser trabalhadas dentro de nós para que nós também não venhamos ser aqueles que, mesmo que como igreja, como sociedade, como célula, tudo estará rompendo limites, quem sabe eu fico para trás. E dentro disso nós já falamos sobre romper o limite do orgulho, romper o limite do comodismo, romper o limite da incredulidade, romper o limite da vergonha, romper o limite da infertilidade. E realmente existem tantos outros limites, porque nós, seres humanos, somos cheios de limitações. Existem tantas coisas que nós poderíamos abordar, mas em cada semana nós temos buscado a Deus, e sempre Camila e eu conversamos, e fomos nós que ministramos toda essa série aqui, e hoje nós estamos abordando um último limite que eu creio que é imprescindível para que nós como igreja e você como filho de Deus venha avançar nessa terra. A palavra de hoje é sobre o limite da impureza. Todos nós precisamos avançar de tempos em tempos, a cada dia, a cada nova estação com o Senhor, em um padrão mais elevado de pureza e santidade nas nossas vidas, para que Deus possa nos elevar, nos amadurecer, nos dar mais envergadura, mais unção, mais autoridade, liberar algo novo sobre nós. Nós sabemos, não é de hoje, de que o pecado ele nos separa de Deus. Nós sabemos que todos nós somos seres pecadores, sabemos que na nossa essência existe uma carnalidade, existem impulsos, existem desejos maus, existem pensamentos maus, existem intenções malignas na nossa própria natureza, a natureza pecaminosa que carregamos. Mas nós também sabemos que Jesus vem como alguém sem pecado, que se sacrifica por nós e derrama o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Dentro dessas duas realidades, é possível ser cristão, conhecer essa verdade e ainda assim, volta e meia, estar vivendo uma situação impura na sua vida. Mas nós conhecemos o caminho e hoje eu quero trazer aqui uma palavra de exortação, uma palavra de alerta, uma palavra de ensino, uma palavra de confronto para que você possa realmente estar desejando, ansiando, para que o Senhor purifique você em um novo nível de santidade. Para que o Senhor eleve você a um novo nível de pureza, para que o Senhor possa olhar para as nossas vidas na luz e verificar se existe ainda algum caminho mau e trazer sobre nós transformação e novos tempos cheguem e limites sejam rompidos em nome de Jesus. Para isso nós vamos ler um padrão da palavra de Deus dito por Jesus em Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Aqui Jesus está num diálogo difícil com alguns religiosos fariseus que estavam questionando Jesus sobre o fato dos seus discípulos comerem sem lavar as mãos.
Existia uma tradição muito forte na lei judaica, e dentro da lei que Deus deu a Moisés, muitos séculos atrás de Jesus nascer, haviam também prescrições para uma qualidade de vida, prescrições de leis, inclusive sanitárias, de higiene. E uma dessas leis, por exemplo, era sobre lavar as mãos antes de comer, ou lavar as mãos antes de algumas cerimônias religiosas. Porém, ao passar do tempo, os judeus religiosos, chamados fariseus, ou também como os escribas, alguns grupos religiosos específicos nos dias de Jesus, começaram a ter uma tendência religiosa dentro de si, que era mais exterior do que interior, e é isso que nós chamamos de religiosidade, quando a nossa busca a Deus é muito mais uma aparência do que uma verdade. E dentro disso estavam preocupados muito mais com o lavar as mãos, com as coisas de fora, com como se estava sendo visto pela sociedade, do que com as coisas que estavam dentro do coração. Então não é que não é importante nós termos uma higiene nas nossas vidas, mas Jesus está aqui nesse texto, nesse parágrafo, discutindo com aqueles fariseus, dizendo: o que contamina o homem não é o alimento que possa ter alguma bactéria que entre no seu estômago. Isso pode causar alguma coisinha ali, mas não é o que traz de fato uma contaminação ao ser humano diante de Deus. O que contamina é aquilo que já está dentro e que vai sair para fora e que não vem de Deus como fruto do pecado. Então, nesse contexto, nós vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 20. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Diga assim comigo: os males vêm de dentro e me tornam impuro. Quando nós refletimos sobre isso, nós começamos a entender logicamente que Jesus está confrontando uma prescrição da lei sobre lavar alimentos. É claro que em outros momentos Jesus ensina outras coisas, por exemplo, dizendo que os olhos são a janela da alma, e se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Se a tua mão te faz tropeçar, corta ela fora, para não se afastar de Deus. Jesus faz ali um exagero de linguagem, no sentido de que, claro, situações da vida que nós nos envolvemos, olhamos, ouvimos, tocamos, estamos envolvidos, também nos contaminam. Mas, de fato, quando comparado às regras de aparência, que infelizmente muitos cristãos ainda têm vivido uma vida de aparência, uma adoração baseada em regras, como já condenava o profeta Isaías, em Isaías 29:13, a adoração que me prestam é feita de regras humanas, ensinadas por homens, me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus veio trazer esse alerta sobre a pureza do nosso coração, não importa onde nós venhamos estar. Então vamos falar novamente aqui, a partir do versículo 21, o que são esses grandes males presentes no nosso coração, pois do interior do coração dos homens vem, repita comigo assim: os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Muitas dessas coisas são coisas que se revelam externamente. A imoralidade sexual se revela externamente, a devassidão se revela externamente, muitas formas de maldade se revelam externamente, o homicídio se revela externamente, o adultério se revela externamente. Mas antes de acontecer externamente, aconteceu primeiro aonde, gente? No coração. E Jesus diz: quando isso está no coração, mesmo antes de acontecer, nós estamos impuros diante de Deus. E se nós estamos impuros diante de Deus, existem barreiras para aquilo que Deus gostaria de realizar na nossa vida. Se nós estamos impuros diante de Deus, existe ali legalidades para que demônios ajam na nossa realidade. Se nós estamos impuros diante de Deus, existe uma tendência, como Adão e Eva fizeram nas primeiras páginas da Bíblia, de você acabar esfriando na tua vida com Deus, se escondendo do Senhor, ao invés de estar disponível para falar com Ele. Se existe impureza dentro do nosso coração, nós acabamos
nós acabamos tendo a nossa santidade manchada. Nós acabamos tendo a obra da cruz ineficaz naquela área da nossa vida. Só que isso faz parte de uma natureza humana. Então, se você não tomar uma atitude para tirar a sujeira, pode passar anos da tua vida dentro da igreja carregando impurezas que te impedem de receber o que Deus tem preparado. Nós precisamos reagir ao que Jesus fez. Da mesma forma como Ele morreu na cruz por nós, e agora nós precisamos depositar nele fé para que seja o Senhor das nossas vidas, para que tenhamos acesso à eternidade. Da mesma forma como Ele levou sobre Ele as nossas dores e enfermidades, e agora, se por acaso um dia enfrentarmos dores e enfermidades, nós precisamos entregar isso a Ele e clamar pela cura. Da mesma forma com o perdão dos pecados, da mesma forma com a impureza no nosso ser. Então abra comigo mais um verso da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, sobre a instrução que o apóstolo Paulo dá à igreja, quem sabe uma das igrejas mais impuras da história bíblica. A igreja de Corinto era uma igreja que estava numa cidade encharcada de idolatria e de prostituição. A prostituição em Corinto era tanta que as pessoas que adoravam a deusa Ártemis desciam, muitas mulheres e homens ficavam morando lá como monges, como servos dessa deusa, e desciam todo dia ao final da tarde, diz a história, para gratuitamente se prostituir com os homens viajantes que passavam por aquela cidade portuária. Se chamavam as prostitutas cultuais. E todo mundo sabia que o seu ato de prostituição era um culto àquela divindade demoníaca. Tamanha era a imoralidade presente no ambiente da cidade de Corinto. Paulo escreve a carta à igreja advertindo sobre a imoralidade dentro da igreja, de alguém cometendo ilicitudes sexuais dentro da sua própria casa, com gente que morava na sua própria casa, de situações absurdas, de calúnias, de difamações. Então, esse é um exemplo extremo de uma igreja que estava num ambiente completamente impuro. Com certeza, muito mais impuro do que o ambiente que nós vivemos hoje socialmente. Isso que o ambiente que nós vivemos hoje socialmente está impuro. Então, Paulo fala aos coríntios, e isso serve para nós hoje, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Quando nós decidimos nos purificar de tudo que nos contamina o corpo e o espírito, qual é o resultado? Nos aperfeiçoando na santidade, no temor de Deus. Isso vai causar o aperfeiçoamento da santidade no temor de Deus nas nossas vidas. O desejo de viver uma vida de pureza. O desejo de viver uma vida na luz, o desejo de viver uma vida irrepreensível diante do Senhor, o temor da presença de Deus, de que Ele esteja comigo no momento em que eu estou enchendo o meu coração de coisas que estão me sujando. E talvez está passando do coração, talvez está vindo para as palavras, talvez está vindo para o olhar, talvez está vindo para a atitude. Talvez está vindo para uma situação que se tem conivência. Talvez está vindo para a forma de se estar lidando dentro de casa, no trabalho, na rua, com os amigos, com a internet, com o celular. Talvez está vindo isso para a tua realidade, está te sujando e você está se acostumando. E isso está sendo um limite na tua vida com Deus. Quando nós aprendemos isso, algo tem que nos incomodar. Quando nós escutamos a palavra de Deus, algo precisa nos inquietar. Infelizmente, existem muitos pregadores hoje em dia, chamados pregadores da hipergraça, e eu sou favorável demais a pregar a graça de Deus, a graça e o amor de Deus. Nós vamos falar hoje sobre isso. Nós vamos falar hoje, basta um coração arrependido que confesse o seu pecado, e o perdão do Senhor Jesus vem e nos purifica. Nós não precisamos pagar uma penitência, nós não precisamos gastar dinheiro, nós não precisamos ser castigados por Deus, isso é graça. Agora, existem muitos pregadores da hipergraça que têm dito que não tem problema nenhum viver uma vida impura. Não tem problema nenhum continuar todo sujo no corpo e no espírito. E o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje para a igreja é, para romper limites, você precisa sair da impureza. Você precisa romper com a impureza na tua vida e dar um basta em coisas que estão sujando o teu corpo e o teu espírito.
E hoje nós vamos aprender a partir da carta do apóstolo João. Se você quiser, lá no finalzinho da tua Bíblia, 1 João, capítulo 1. A partir da carta do apóstolo João, nós vamos aprender 4 grandes ações que você e eu precisamos ter em mente todos os dias. Ter em mente em tudo que nós fazemos, ter em mente na nossa vida com Deus. E isso vai nos fazer purificados de impurezas que estejam aí diante de você. 1 João capítulo 1, versículo 6. Como eu falei antes, essa é uma palavra de exortação, essa é uma palavra que mexe conosco. Essa é uma palavra, quem sabe, que espeta profundamente no teu ser, que dói um pouco. Mas essa é uma palavra que transforma, essa é uma palavra que causa milagres, essa é uma palavra que te ativa ministerialmente para viver patamares que você nunca viveu na tua vida. Essa é uma palavra que move o céu sobre nós. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim o apóstolo João: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, com o Senhor, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então eu dizer, eu sou cristão, Jesus é o Senhor da minha vida, eu sou um servo de Deus, mas eu faço questão de andar na escuridão, de andar aonde outros não estão vendo, para que eu possa praticar aquilo que os meus impulsos estão me levando, que eu sei que é impuro e me afasta de Deus, mas eu digo, eu tenho comunhão com o Senhor, eu sou um mentiroso. E no versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. A primeira chave para vencer a impureza é andar na luz. Diga assim comigo, eu preciso andar na luz. Primeira chave para vencer a impureza, está dito ali, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira coisa então, o que significa andar na luz? A palavra do Senhor Jesus diz sobre nós como igreja que nós somos a luz do mundo. Que o Senhor Jesus, Ele também é a luz que ilumina todos os homens. O que é então andar na luz? É se colocar em um lugar visível à presença de Deus. É estar conscientemente andando junto da presença de Deus. E ao mesmo tempo, como diz ali no versículo 7, quando eu estou andando na luz, eu também estou andando transparentemente junto com irmãos em Cristo que fazem parte dessa luz desta terra. Neste momento, na minha vida com Deus e na minha vida em discipulado, a luz brilha sobre mim. Vim de propósito hoje com um suéterzinho creme. Sinal de que saímos da adolescência esse ano, estamos usando roupas brancas e creme, e dura mais de 2 horas sem sujar. O que significa isso? Que se eu estou num ambiente iluminado, qualquer sujeira que estiver aqui depositada na minha vida, vai ser mais facilmente encontrada. Verdade ou não? Por isso que a gente evita usar roupa branca quando vai trabalhar numa coisa que vai se sujar, ou quando vai ficar um dia inteiro fora. Porque qualquer sujeirinha, qualquer gotinha de feijão, qualquer pinguinho do sagu, qualquer coisinha que vier sobre você, vai denunciar uma impureza. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é decidir andar na luz. Pega o teu dedo de profeta aí e diz para o teu irmão assim, ó, em nome de Jesus, para de te esconder. Meu Deus do céu, não foi você que disse, eu que disse para você dizer, tá? Não se ofenda aí com a pessoa que está em você. Mas é profético isso que eu estou falando hoje. Para de te esconder, meu querido. Para de te esconder. Esqueminha aí no celular, esqueminha no trabalho. Para de te esconder, perfilzinho secreto da Netflix, sitezinho bloqueado. Para de te esconder, comportamento no cantinho, na escola, lá no fundinho, lá dobrando a esquina com aquele carinha. Para de te esconder, rapaz. Vem para a luz, vive a tua vida na luz. Seja homem. Assuma o teu cristianismo e deixe o Senhor te purificar de todo o pecado. Uau! Tem 2 tipos de pessoas que prosperam.
o honesto e o desonesto. Desses dois tipos de pessoa, somente um pode estar com Deus. Somente um pode afirmar, eu tenho comunhão com Ele. E a mesma coisa vale para qualquer área da nossa vida. Quando nós aprendemos isso, a impureza do pecado, ela é como justamente uma sujeira no nosso ser. Muitas pessoas desprezam o poder do pecado. E dizem assim, não tem problema, não dá nada. Isso aí é assim, se eu não morrer agora, não tem problema. Eu tenho que estar bem com Deus é na hora da minha morte. Primeira coisa, tu não sabe o dia da tua morte. Muita gente, por desprezar o Senhor e não temer ao Deus, foi fulminado na história da palavra de Deus. Então, ninguém sabe se vai chegar até a velhice. Eu torço para chegar. Como dizia o Dr. Peter Wagner, meu projeto é viver 120 anos. Se eu não viver até lá, eu vou morrer tentando. Custa um pouquinho para entender essa piada. Tipo, vai morrer antes tentando. Quando escolhemos andar em trevas, a sujeira não é evidenciada. Então, se eu colocar aqui uma blusa cinza escura, uma blusa preta, já não é tão fácil de identificar a sujeira. E se eu for agora ali para um lugarzinho escuro, é mais fácil ou mais difícil de identificar a sujeira? Mais difícil. Então, a primeira coisa, escolha andar na luz. Escolha colocar a tua vida na luz. Que luz é essa? Na luz da presença de Deus, todos os dias. Na luz, na presença de cristãos, que você esteja vivendo relações de discipulado sinceras e transparentes, sempre que necessário. Quando nós andamos na luz, é mais difícil de cair em pecado. Segunda coisa que o apóstolo João nos ensina, versículos 8 e 9 de 1 João. Eu andei na luz, identifiquei uma impureza na minha vida, identifiquei uma sujeira, identifiquei o meu pecado. O que eu devo fazer agora? O que a Bíblia me orienta? Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então o cara diz, não, isso aí é tranquilo para mim, eu ando na luz, eu oro todo dia, eu sou transparente com o meu discipulador lá, olha, faz uns 3 anos que eu não sei o que é pecar. Mentiroso, a Bíblia está dizendo. Primeira coisa, já tem orgulho aí nesse coração. Segunda coisa, tem mentira. Terceiro, tem cegueira, tem muita coisa. O que a Bíblia fala? Ande em humildade. Queira ir no detalhe do detalhe. Diga aí para o teu irmão aí, muito cuidado. Porque o diabo age no detalhe. Às vezes, realmente, você não tem um pecado assim que a polícia vai te prender amanhã. Às vezes tem, mas normalmente não tem. É no detalhe que vem algo maligno se instalando nas nossas vidas. Então disse o apóstolo João no versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, todos somos pecadores, todos precisamos. Por quê, gente? Porque não está dizendo daquele adultério que já aconteceu, está dizendo daquele adultério que está lá no coração, aquela intenção. Não está dizendo daquele mau pensamento que se transformou num plano de crime, está dizendo daquele mau pensamento que ainda está na mente. Tudo isso já nos suja. Daquele julgamento com aquela pessoa, daquele desejo impuro sexualmente, daquela ira, daquela fofoca, daquela contenda, daquela rebeldia. Tudo isso está todo dia nos cercando. E nós precisamos o quê? Senhor, derrama o teu sangue sobre a minha vida, me purifica do pecado, eu quero estar na luz, vem, me mostra, eu preciso viver debaixo da tua luz, ser purificado contigo. E aí no versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ao andar na luz, começamos a ser purificados. Começamos a identificar essa sujeira. Na comunhão com os outros, já começamos a ser limpos. Somos limpos, mas a palavra de Deus está dizendo, o perdão vem quando você e eu identifica isso. E agora o segundo passo, confessamos os nossos pecados. Primeira chave, andar na luz. Andar na luz te faz identificar a sujeira. Identificou a sujeira, segunda chave que João nos ensina, confessar os nossos pecados a Deus. Na tua vida de oração, tenha o teu momento de pecado perdoado. Jesus, que não tinha pecado, orou desse jeito para nos ensinar.
Já pensou sobre isso? Jesus cometeu pecado, pessoal? A Bíblia diz que não. Jesus não cometeu pecado. Aí os discípulos vêm e dizem, Senhor, nos ensina a orar. Tá bom, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá o pão deste dia. Perdoa as nossas ofensas. Se Jesus não ofendia nada a Deus, por que ele nos ensinou isso? Porque nós precisamos orar dessa forma. Então, quando nós aprendemos a confessar pecado, nós aprendemos que a vida diária com Deus, não basta a gente cantar uma música de adoração, não basta a gente dizer, Deus abençoe o meu dia, amém, não basta dizer, Deus manda cachoeira de dinheiro sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu profetizo agora, caindo agora, só peixe, caindo. Não adianta. Tem que ter um momento de você identificar a sujeira, se arrepender e confessar. Porque quem confessa para Deus se arrepende. Ou quem confessa para Deus é porque se arrependeu. Se nós confessamos para Deus com o coração desejoso de pecar, isso não é uma confissão. Deus conhece o nosso coração. E nós não vamos estar recebendo perdão do Senhor sobre a nossa vida. A confissão está ligada ao arrependimento. Então, em primeiro lugar, ande na luz. Em segundo, confesse os seus pecados. Em terceiro lugar, 1 João agora vai passar o capítulo, mas o assunto é o mesmo. Capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, de novo, é mentiroso e a verdade não está nele. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Jesus, eu fui no encontro com Deus, eu tive uma experiência, eu conheço a Deus. O que João está dizendo? E aí você conhece tanto, mas não obedece a palavra. Se você conhece e não obedece, não tem verdade nisso de novo. Se você diz que tem comunhão e está nas trevas, não tem verdade nisso. Se você está na luz, mas escolhe não se arrepender da sujeira que você está vendo, não tem verdade nisso. Não tem bênção nisso. Vai ter limite aí, vai ter barreira te cercando, vai ter ataque das trevas, não adianta. Mas é tão simples. Andar na luz, confessar os pecados, e agora eu confessei, fiz um check-up, estou limpo. Como é que eu faço para evitar de acontecer uma impureza de novo? Inevitavelmente vai acontecer alguma coisa, mas como é que eu faço para trabalhar para não acontecer de novo? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Essa é a terceira chave que nós estamos falando hoje. Ande na luz, confesse seus pecados. E agora, obedeça a palavra de Deus. Versículo 5. Se alguém obedece a sua palavra, 1 João 2, 5. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse versículo é forte demais. É poderoso demais. Parece inalcançável para nós. Devemos andar como Jesus andou. Como que Jesus andou? Puro e obediente à palavra de Deus. Foi só isso. As questões de aparência, as questões estéticas, as condições do ambiente, as pessoas ao redor, não é isso que tem que ser imitado. O que tem que ser imitado? A pureza e a obediência. Andar na luz, confessar o pecado, e agora, eu conheci a palavra de Deus, agora eu preciso reagir. E a minha forma de reagir para me manter puro é obedecendo. E quando nós entendemos isso, a palavra de Deus é muito mais do que uma regra. A palavra de Deus é muito mais do que um detalhe. A palavra de Deus abrange todas as áreas do nosso ser. E para isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos conversar sobre a palavra de Deus. Aproveita o teu líder de célula, aproveita o supervisor, aproveita o pastor, aproveita um crente mais maduro, e em vez de falar do Grêmio, da chuva, do não sei o quê, da caixa d'água, fala da palavra de Deus, que é isso que muda a tua vida. Eu sei que às vezes a gente tem que jogar uma conversa fora para desestressar um pouco, mas aproveita para falar da palavra de Deus, não só aqui na hora do culto,
Não só lá na célula. Enche o teu coração da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente a palavra de Deus em vós. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra junto à alma e ao espírito. Ela julga as intenções do coração humano, os pensamentos. A palavra de Deus vem como uma sonda nas nossas vidas para remover toda a impureza. E a obediência à palavra de Deus nos faz andar em santidade. E quando nós andamos em santidade, o diabo pode estar como um leão rugindo ao teu redor, não interessa, não vai ter direito de encostar um arranhão na tua vida. Agora, quando nós sabemos que tem impureza, e nos fazemos de louco com aquela impureza e seguimos andando em nome de Deus, aí nós temos uma brecha para sermos atacados. É muito sério o cristianismo. É muito sério a realidade espiritual. É muito sério. Ah, mas então eu não quero ser cristão, é muito difícil, tá bom. Mergulha de novo no lamaçal do pecado. Meu Deus do céu. É muito sério o que Deus nos propõe para viver uma vida livre do pecado, uma vida livre das garras dos demônios, uma vida livre da condenação à morte eterna. É desafiador, é. Requer de nós disciplina, requer atenção, requer temor do Senhor, requer profundidade na palavra, requer tudo isso. Mas isso nos faz viver a verdadeira e abundante vida nessa terra. Que nenhum dinheiro pode comprar, que nenhuma relação sexual pode suprir. A verdadeira vida abundante nessa terra. Andar na luz, confessar pecados, obedecer a palavra. E por último, 1 João capítulo 2, na sequência, versículos 9 e 11. Depois lê com calma a carta de 1 João, que eu estou tirando algumas porções desse texto do capítulo 1 e 2, mas existe muito mais coisa que não dá tempo da gente abordar hoje. Medite nessa palavra de Deus. Mas em 1 João 2, do 9 ao 11, diz assim: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Acho que João estava meio irado, incomodado com alguma situação. Quanta advertência, quanta exortação ao Senhor. Ou o Espírito Santo estava triste usando ele para escrever isso para nós hoje? O que adianta obedecer a palavra? O que adianta orar a Deus e estar cheio de ódio e falta de perdão no coração? Isso continua trazendo impureza e barreira sobre a tua vida. Então diz ali no versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Nele quem, pessoal? Aqui é uma interpretação de texto agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Na minha opinião, quem é o nele? É o teu irmão ou é você mesmo? Nós mesmos. Você pode ler, não, nele eu acho que é o irmão. O irmão é que não pode me fazer tropeçar, que daí eu não preciso amar ele, está na Bíblia. Se ele me fizer tropeçar, eu não preciso amar. Por outros textos, nós aprendemos que temos que amar, inclusive, os nossos inimigos. Então não é nele. O nele não é o irmão. Quem é o nele? Sou eu, somos nós. Então o que está dizendo? Quando você ama o teu irmão, você se policia para não ser para ele motivo de tropeço. Está entendendo? Sempre tem alguém mais imaturo do que você nesse mundo. Sempre tem alguém que conhece menos de Deus do que você, menos da vida do que você. Sempre tem alguém que é mais fraco espiritualmente do que você ao teu redor. Sempre vai ter alguém. Mesmo que você tenha sempre algo a crescer, sempre tem alguém que não viveu o que você já viveu. O que a Bíblia está dizendo? O amor por todos ao teu redor vai fazer com que você se preocupe em não ser motivo de tropeço ao outro. Diga aí para o teu irmão aí, não seja motivo de tropeço. Isso é sério, gente. Isso é sério. Porque às vezes tu está ali, falando mal do fulano.
No teu coração está tudo bem, porque tu é falso mesmo, tu vai chegar na frente do fulano e vai dar risada e um beijo nele. Mas naquele que está ouvindo as tuas palavras, você está causando ali um afastamento de Deus, está sendo motivo de tropeço. Às vezes tu está lá no trabalho, está tendo ali um desejo sexual por uma menininha que está lá no trabalho, por um rapazinho que está lá no trabalho. Quando acontecer isso no teu coração, pensa, essa pessoa tem marido? Essa pessoa tem um pai? Essa pessoa, Deus quer que ela seja pura. Daqui a pouco eu vou ser motivo para que ela tropece. Da mesma forma, quando você não confronta alguém que está se perdendo nas drogas. Da mesma forma, quando você é conivente com a mentira, com a imoralidade. Tudo isso é nós olhando para o nosso umbigo e para a nossa vida com Deus e dizendo, o outro que vá para o inferno. O outro que peque. O outro, esse aí, eu não estou amando. Então eu estou fazendo não somente eu tropeçar, mas o outro. Andar na luz, confessar o pecado e amar o seu irmão. A ponto de pensar 2 vezes antes de ter uma maldade contra alguém. A gente às vezes é meio esquentado no trânsito, né? Quando eu falo a gente, eu falo, eu sou um pouco às vezes. Me tira a paciência algumas coisas. E eu já fui muito mais nervoso na minha forma de dirigir. Sabe o que me faz me acalmar muitas vezes? Sabe o que me faz repensar e não agir de forma bruta muitas vezes? Primeira coisa, e se aquele cara é um irmão da igreja? Meu Deus do céu, vai que cortou a frente ali, mas... Né? Segunda coisa, eu não sei como está sendo o dia dessa pessoa. Entendeu? Me buzinou, cortou minha frente, freou errado. Tá bom. Entendeu? Se você levar assim o amor ao próximo acima do teu direito de justiça, quanto pecado é evitado nesse mundo. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, versículo 11, e anda nas trevas, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Então, quando nós amamos, nós permanecemos na luz também para que outros não tropecem. Não só isso, mas também. Quando amamos, nós pensamos na consequência que o nosso pecado vai causar na vida da outra pessoa. Sempre alguém é machucado pelo pecado. Ou nós mesmos, ou a pessoa que está naquela situação. Sempre alguém está sendo prejudicado. Sempre o diabo está tendo direito de causar mal para a vida de alguém quando um pecado é cometido. Então, como que nós rompemos a impureza? Como que nós vamos dar um passo além do nosso limite? E eu estou falando hoje para diferentes pessoas aqui, diferentes realidades, e você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com como está a tua vida com Deus hoje, aquilo que você já conseguiu resolver até agora, e agora crer e trabalhar para que um novo nível de santidade para você aconteça. Porque muito pastor cai nesse mundão aí, muito pastor cai em adultério, muito pastor cai em roubo, em corrupção, sabe por quê? Mas eu estou fazendo mais certo do que a maioria das pessoas, não dá nada eu fazer um pouquinho aqui. Então, não se compare com os outros, se compare consigo mesmo. E em nome de Jesus, rompa a impureza na tua vida hoje para um nível maior de santidade. Andando na luz, confessando os teus pecados ao Senhor, obedecendo a sua palavra e escolhendo amar o teu irmão. Quando nós vivemos dessa forma, a impureza é removida.